Em questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Estúdio Simas, um novo conceito de exclusividade. Porque sua beleza é única. Casos de conversão chegam todos os dias às emergências dos hospitais e consultórios médicos. Mas o diagnóstico é um dos maiores desafios para os profissionais de saúde. São pacientes que têm certeza que estão doentes, apresentam uma série de sintomas físicos, mas depois de todos os exames, não são encontradas causas orgânicas. Tudo é desencadeado por um transtorno psicológico, derivado de um trauma ou do excesso de estresse. O tema em questão hoje é síndromes conversivas. Os nossos convidados são a psicóloga Ayla de Guadalupe e o neurologista Heitor Felipe Lima. Muito bem-vindos. Obrigada. Para começar, vamos falar o que caracteriza as síndromes conversivas? Do ponto de vista médico, pelo menos, em geral, são situações em que alguém sente um sofrimento, um sintoma, que não é explicado completamente por uma lesão orgânica bem definida. Então, o sofrimento acontece, mas não se encontra uma causa óbvia. E do ponto de vista psicológico, Ayla? A conversão seria fatores emocionais, psíquicos, não é, convertidos no corpo, né? Então, seria um adoecer físico em consequência de um adoecer psicológico, né? Então, você converte no corpo sintomas que seriam psíquicos. Quando que esses sintomas, essa doença, essa síndrome foi percebida pela primeira vez? A descrição do início dessa síndrome é muito antigo, né? Data de 400 anos antes de Cristo e foi descrita por Hipócrates, né? Então, tão antiga quanto a própria epilepsia, não é? Apesar de ser uma descrição muito antiga, a compreensão, né, ainda não é muito clara, né? Então, o diagnóstico diferencial, né, as situações onde elas acontecem, às vezes ainda é fonte de muita dúvida, não é? E isso põe a medicina de plantão, né, com todos os recursos aí para fazer a diferença entre uma coisa e outra, né? Doutor Heitor, é isso mesmo? Apesar de ser tão antiga assim, 400 anos antes de Cristo, ainda se sabe muito pouco? É sim. E na vida prática, na vivência clínica, para todos os médicos costuma ser bastante desafiador, em muitos casos, identificar se o sintoma é ou não funcional ou orgânico, né? Eu vi durante o treinamento professores e mestres muito experientes tendo dúvidas também, ainda hoje. Então, é assim. E quais são esses sintomas? Eles são, bem variados, né? Eu vou falar um pouco dos sintomas que a gente vê mais em neurologia clínica, como exemplo. Vão desde tonturas sem explicação, às vezes dores, por vezes apagões, comprometimento de consciência, movimentos, sintomas de dormências, eventualmente dor de cabeça. E às vezes fenômenos um pouco até mais graves, de rebaixamento de consciência, coma, é descrito também. E, bom, isso na neurologia como um todo. Distúrbios do movimento também esqueci de falar. Problemas de esquecimento. Distúrbios de movimento, como assim? Por exemplo, tremores, distonias que a gente chama, que são situações em que uma parte do corpo fica contraída durante muito tempo, sem querer, e às vezes fazendo com que essa parte fique desviada de certa forma, como uma mão que fica desviada, assim, porque os músculos ficam contraídos. E também tem os sintomas psicológicos, né? Sim, né? Os sintomas psicológicos, eles acabam determinando os sentimentos no corpo das coisas que passam, né, no psíquico, né? Então, é interessante se observar que, geralmente, nas crises conversivas, historicamente, tem um adoecer psicológico, não é? Geralmente, situações de muito estresse emocional, não é?
a situação de ruptura no grupo familiar, né? No caso de início na infância, não é? Abuso sexual, né? São fatores que predispõem às crises conversivas. As crises conversivas, não é? Porque, de certa forma, elas desorganizam a estrutura psicológica. É uma ameaça para o ego, né? Então, o ego mobiliza algumas defesas para autoproteção, não é? E, geralmente, o sintoma é o veículo que vai apaziguar esse conflito, não é? Então, à medida que o indivíduo faz um sintoma, aquilo apazigua o ego, não é? Mas, no entanto, o corpo adoece. Começa no psicológico, então. Começa no psicológico. É interessante a citação também desse sofrimento psicológico, porque nós vemos também, às vezes, na clínica, experiências que nem sempre a pessoa consegue descrever bem, mas às vezes consegue, de sensação de que está desligada de si ou desligada do mundo. A gente vê com alguma frequência, nem sempre a pessoa consegue. Despersonalização? Isso, os fenômenos dissociativos, né? E às vezes as pessoas conseguem descrever isso com clareza, mas outras vezes não, a gente tem que perguntar ativamente. Muitas vezes a pessoa sofre e não consegue nem entender direito o que está acontecendo. Só sente que é algo urgente, é algo que beira uma ruptura, né? Que dá a sensação de que vai ficar louco, dá a sensação de que vai perder o controle. Geralmente é uma experiência muito intensa e assim, muito ruim. E as pessoas realmente sentem tudo isso, né? O sofrimento é real. Sim, o sofrimento é real. E esse é um dos grandes lembretes, um dos grandes desafios, eu acho que para a medicina de hoje, é lembrar-se de que o sofrimento é real, que o impacto dele sobre a vida de quem sofre é grande, pode ser comparável ao sofrimento causado por doenças orgânicas clássicas, bem conhecidas, e que o médico, a medicina pode sim ajudar, trabalhando em conjunto com outras áreas de saúde, mas pode ajudar na percepção, no diagnóstico dessas situações e no tratamento também, né? A grande dificuldade é fazer o diagnóstico, né? Já que a diferença das síndromes conversivas para as outras doenças é que, nesse caso, não há uma causa orgânica, não é isso? Exatamente. Essencialmente é isso. Não há uma causa orgânica bem identificada, pelo menos com os instrumentos que nós temos hoje, né? Em geral, as doenças se comportam de maneira razoavelmente previsível. E o raciocínio médico tende a agrupar esses dados que se coletam na avaliação clínica e que são complementados com os exames complementares para construir uma história de uma doença que é bem previsível e tal. No caso da doença, dos sintomas conversivos, funcionais, há uma terminologia toda sobre isso, apesar do sintoma aparecer, a investigação médica não consegue encontrar uma causa orgânica, uma alteração em um exame de imagem ou algo parecido, que explique completamente aquilo. Mas, ainda assim, o sintoma é real, né? O sofrimento é real. Então, é um trabalho de investigação mesmo para eliminar outras causas possíveis? Sim, mesmo porque a ocorrência de crises conversivas junto com crises epiléticas reais é muito grande, né? Sim, Há uma associação? Sim. Às vezes, as duas coisas acontecem simultaneamente no mesmo paciente. Ora, ele tem apresentação de crises conversivas e ora são crises reais, não é? E é o diagnóstico, né, conforme o Heitor falou, que vai fazer a diferença, né? Então, tem um recurso na neurologia, que é a encefalografia ou a videoencefalografia, que junto com o traçado, né, do cérebro, né, o eletroencefalograma, a gente filma também a pessoa, né? Então, geralmente é um diagnóstico que o paciente faz internado nas unidades de serviço de epilepsia e a gente acompanha o traçado do EEG, não é? Então, às vezes o paciente está numa manifestação ictal, sem alteração do traçado, então a gente vê que ali são crises psicogênicas, não é? E vice-versa, né? Outras manifestações com alteração do traçado simultâneo àquela alteração de comportamento, né? É o dado inequívoco, né, para diagnóstico diferencial entre uma crise conversiva e uma crise epilética. Quer dizer, isso torna ainda mais difícil, né? Pode acontecer da síndrome conversiva acontecer simultaneamente com outro transtorno, outro distúrbio? Exatamente. Em neurologia, esse exemplo que a Ayla citou em relação à epilepsia é o mais didático, assim, né? O que dá para ensinar melhor,
que é quando a pessoa tem as crises epilépticas e ao mesmo tempo, quer dizer, a mesma pessoa tem crises não epilépticas também. Claro que elas não precisam acontecer juntas, né? Mas às vezes uma, às vezes outra. E às vezes, muitas vezes é difícil. Antes do advento da videoeletroencefalografia, era muito difícil saber com mais precisão se uma crise que a gente via era epiléptica ou não. O videoeletroencefalograma ajudou muito nisso aí. E essas pessoas que têm os dois tipos de crise, elas precisam de um tratamento ainda mais sofisticado, mais rico, né, em possibilidades, em abordagens. Multiprofissional. Normalmente multiprofissional. E os resultados que a gente busca são outros. Aí, controlar as crises epiléticas e também as não epiléticas. E tentar explorar o que está por trás daquilo, né, de acordo com o que a equipe... Qual é a diferença para as doenças autoimunes? Bom, a diferença acho que é estrutural, assim. Dá para dizer que as doenças autoimunes, em geral, assim, hoje, são doenças orgânicas bem definidas, né? Então, há um mecanismo da disfunção do sistema imunitário, né? Então, um sistema que foi criado para proteger o corpo contra agressões e invasões, se volta contra partes do próprio corpo e faz com que ele funcione de maneira diferente. Em neurologia, isso acontece com alguma frequência e existem doenças que afetam desde o músculo, nervo, medula, cérebro e outras partes, fazendo com que às vezes haja comportamentos alterados até. Mas nesse caso, as autoimunes são doenças organicamente bem definidas no geral. É claro que há, sim, do ponto de vista experimental e de pesquisa básica, grupos e correntes que até sugerem uma correlação, sim, entre fenômenos imunitários e comportamentos tidos antes como apenas psíquicos e tal, mas isso aí é motivo para boa conversa, para boa discussão. E qual é a diferença para a crise de pânico, por exemplo? Bom, eu vou falar pelo ponto de vista médico de novo, né? A crise de pânico tende a ser dita hoje como uma entidade mais ou menos bem definida, de uma experiência intensa de sensação de descontrole ou medo ou de sensação de morte iminente e grande parte das vezes, uma manifestação, grosso modo, de ansiedade. É claro que ela pode acontecer em vários outros contextos, inclusive em outras doenças bem definidas, orgânicas e tal, mas ela tem uma resposta muito rica no corpo, assim, de sintomas, tem uma gama de sintomas muito, muito rica, e ela, com uma frequência maior, eu acho, tende a ter relação com doenças médicas bem descritas, bem definidas. Então, em outras palavras, uma experiência de pânico, ela aponta com mais frequência para um diagnóstico de transtorno de humor do que um sintoma funcional sozinho, pontual. Ok, vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre síndromes conversivas. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Estúdio Simas. Um novo conceito de exclusividade. Porque sua beleza é única. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Estúdio Simas. Um novo conceito de exclusividade. Porque sua beleza é única. O Em Questão está de volta com o tema Síndromes Conversivas. Os nossos convidados são a psicóloga Ayla de Guadalupe e o neurologista Heitor Felipe Lima. A gente estava falando das manifestações, dos sintomas. Tudo isso é desencadeado de forma inconsciente, né? Essa é uma diferença também, né, da síndrome. As crises não epiléticas, psicogênicas, né? A maioria delas são inconscientes, né? Então o indivíduo ele não escolhe o momento
para passar mal. E é importante mesmo lembrar disso, porque ajuda a perceber que o sofrimento das síndromes conversivas é real. O fato dele vir de maneira inconsciente ajuda a gente a não punir a pessoa que está apresentando aquele sintoma, né? Isso é importante. Inclusive, uma dificuldade é você informar esse diagnóstico para o paciente, né? Sem dúvida. As pessoas aguardam sempre um diagnóstico com nome, sobrenome e uma alteração no exame complementar que é mostrada, né, de maneira inequívoca. E nesse caso, não é o que acontece. A gente, em geral, faz uma investigação médica suficiente para procurar as causas mais comuns, orgânicas, bem definidas, que causam aquele sintoma, mas uma vez que a gente não encontre, como é que a gente vai falar para a pessoa que aquilo ali não aparece nos exames, né? Se a gente não souber como se comunicar, a pessoa pode achar que a gente está dizendo que ela não tem nada, ou que está fingindo, e não é isso, não é esse o caso. Então é importante que o profissional de saúde tenha o trato para saber explicar mostrar que ele reconhece aquele sofrimento, que ele pode ajudar, que ele não acha que é fingimento, e tentar explicar isso da melhor forma possível, para a pessoa entender e para a pessoa se envolver no tratamento, né? Que aí também é outra questão importante. O tratamento, ele costuma ser também multifacetado. São várias abordagens ao mesmo tempo. Então, geralmente, são equipes que tratam dessa situação, né? Não é só um médico ou só um psicólogo. Na verdade, em geral, entre os médicos é fundamental que haja um psiquiatra, na maioria esmagadora das vezes. No caso de neurologia, por exemplo, em que nós vemos com alguma frequência esse tipo de situação, o neurologista muitas vezes é o profissional que consegue com maior sucesso fazer o diagnóstico, né? Excluir alguma coisa orgânica bem definida e tal. Mas ele, a partir desse ponto, em geral, não trata mais sozinho. Ele vai ter que ter necessariamente a ajuda de psiquiatra, de psicólogo, de outras áreas aí. Qual é a importância da terapia no tratamento da síndrome conversiva? Ir descobrindo com o paciente, né, os fatores desencadeantes, não é? Para essas crises, não é? E muitas vezes isso está muito antigo na história de vida dela, né, no desenvolvimento emocional, né, e a psicoterapia visa isso, não é? E fazendo uma varredura, né, naqueles pontos nevrálgicos, né, em fatos, em acontecimentos que foram criando retenções, né, como se fosse um elástico, né, que você está tracionando um elástico, você bate um prego aqui, você vai espichando, tracionando, e ele vai evoluir até o máximo da distensão dele. Então, o indivíduo fica preso, fica vinculado num ponto, num sintoma, num fator desencadeante, não é? E leva aquilo ao longo da vida. E a psicoterapia tende a revisitar com ele, né, situações que pudessem ser originárias daquela situação. E é um quadro multifatorial. Geralmente você procura um prego, você vai achar uma caixa de pregos, não é? Situações que foram impedindo o desenvolvimento emocional normal, não é? E foi criando pontos de retenção. E quando a situação ainda existe? Aí é mais importante ainda que chega na ressignificação das coisas, né? Tipo assim, aconteceu, ainda acontece, tá, e aí? Né? Você vai paralisar, vitimada diante disso, ou você está disposto a gente rever essas questões todas e traçar, não é, uma meta, um objetivo de vida daqui para frente? Mudar o para trás não tem jeito, não é? Mas você ter uma perspectiva, não é, com você mesmo, né, para você rever e ter um novo prognóstico, né, tocar a vida de uma maneira diferente, isso é aquela chamada importante. Terapia cognitiva comportamental, para a pessoa mudar de comportamento diante, ter uma consciência do que está gerando e mudar o comportamento? Exatamente. Existem várias abordagens teóricas na psicologia, não é, que propõem o atendimento desse sofrimento. Mas no caso das crises conversivas e algumas psicopatologias mais específicas, não são todas as abordagens que dão conta dela. E no caso das crises conversivas, a abordagem comportamental cognitiva é a mais indicada,
porque pressupõe o indivíduo conhecer o que está acontecendo com ele, e aí na psicoterapia cuidar desse reboliço, da raiva, de tudo que vem com o paciente a partir dali, não é? Ou seja, o conhecimento, a compreensão do que acontece. A partir daí, a gente estudar uma reprogramação para esse comportamento. E normalmente o tratamento dura quanto tempo? Em É geral, difícil, né? Porque de caso a caso, estimar, né? não é? Porque assim, se esses pontos de retenção, né, estão mais à flor da pele, então pode ser que a gente consiga identificar mais rapidamente. Às vezes o ponto está identificado e o paciente não consegue trabalhar com ele, né? Que exige às vezes até uma quebra de paradigma, né? Então assim, eu sou o doente, a figura vitimada e agora não, né? Eles me levavam no colo e agora eu tenho que pôr o pé no chão e andar, né? Então implica essa quebra de paradigma também, né? E geralmente os indivíduos que fazem crises conversivas, eles têm uma estrutura de ego muito frágil, não é? Então é um trabalho árduo e falar de tempo é difícil, não é? Mas nada menos do que 6 meses, 1 ano, né? Às vezes vamos levar aí meses só para identificar esses pontos de retenção. E a duração das crises? Existem casos em que a pessoa tem uma única crise e consegue evoluir bem, ou a doença pode ficar crônica? Como é que é a evolução? Varia bastante. Se a gente pensar nos sintomas, não necessariamente criando uma doença bem estabelecida que dure muito tempo, quase todos nós já passamos por alguma situação de um sofrimento desse tipo. Em épocas de grandes mudanças, perdas ou épocas difíceis de vida. Isso, então, pode acontecer de maneira pontual, ficar restrito àquela época. E evoluir naturalmente? Melhorar e a nem gente consegue precisar elaborar a situação e segue, né? Exatamente. Não reteve nada. Isso. Ou não. Bom, nesse primeiro caso, com certeza, muitas vezes, essa pessoa não fica sofrendo tanto tempo e nem procura ajuda, porque realmente não precisa. Mas aí quando isso começa a ficar, se repetir, incomodar, aí sim, vale a pena procurar ajuda. E aí sim, parece que é uma coisa que está se cronificando. Qual é a associação com depressão? Tem uma relação? Existe uma relação, mas ela não é garantida. Ou seja, em geral, as pessoas que têm sintomas conversivos ou funcionais durante muito tempo tendem a ter um pouco mais de frequência de sintomas de depressão do que a população que não tem esses sintomas. Porém, é possível que a pessoa tenha esse tipo de sintoma conversivo e não tenha depressão de forma alguma, e é possível que a pessoa tenha depressão e não tenha esse tipo de sintoma de forma alguma também. Então, veja como é variável. Tem alguma relação também com hipocondria ou não? Por vezes, sim. Depende a depender de qual corrente que você usa para nomear as coisas, há quem diga que a hipocondríase, assim, essa situação em que a pessoa tem uma preocupação excessiva com a própria saúde e encara pequenos eventos, pequenos fenômenos que são normais, como possíveis sintomas de doença, isso é visto por alguns como uma síndrome conversiva também. Existe também uma associação com alcoolismo e uso de drogas? Acaba acontecendo porque há uma frequência maior de sofrimento psíquico comparando populações diferentes. Mas aí eu acho que o raciocínio que a gente teve em relação à depressão, a pergunta logo feita agorinha, ela também serve nesse caso, né? É possível que alguém tenha o sintoma sem ter alcoolismo e vice-versa. Começamos falando de tratamento. O tratamento normalmente tem que ser multifatorial, né? Tem que ter necessariamente uma terapia para poder encarar... Reorganizar esse mundo psíquico aí. Em alguns casos, é preciso fazer uso de medicamento? Sim, isso acontece com alguma frequência. E aí é que fica mais evidente, na maioria das vezes em que é necessário se utilizar medicamento, a participação da psiquiatria. Em geral, quando é necessário usar medicamento, o psiquiatra costuma ter uma fineza maior para conseguir pintar um quadro mais rico possível e fazer a escolha dos medicamentos da maneira mais eficaz e segura possível.
Agora, um pouco mais cedo, eu dizia que depois que o neurologista faz o diagnóstico, ele meio que não consegue dar conta sozinho, a partir daí ele precisa de outras coisas junto, né? Então, assim, uma porcentagem razoavelmente pequena de pacientes, a gente às vezes consegue ajudar e fazer os medicamentos e tal, e prescrever os medicamentos. Mas é muito frequente, muito comum que a gente tenha a parceria do psiquiatra quando a pessoa aceita, quando ela topa se tratar, né? E quando isso acontece, o resultado tende a ser bem melhor. Há muito abandono de tratamento, nesse caso? Sim, e a frequência é muito alta, porque na hora que você vai chegando perto dessa zona de conflito, não é? E vai perdendo a zona de conforto, é comum o paciente, por exemplo, ter uma crise de ausência no divã, não é? Ele ter uma crise conversiva no divã, porque aí ele para tudo, não é? Então, assim, um feedback, né? Uma interpretação que o analista fez ali naquele momento, teve um impacto emocional tão grande que ele desligou, né? Tipo assim, não quero falar sobre isso, para de falar sobre isso, porque eu não estou mais aqui falando sobre isso. Então, esse evento que desencadeou, na verdade, é tão forte para ele que ele realmente não consegue lidar com ele, exatamente, né? Então, não é raro o paciente ter essas crises conversivas, né? Ele se ausentar ali do tratamento na hora que a gente está bem perto da ferida dele, não é? Então, nessa situação, é quase que patognomônico de abandono, né? Eu não vou voltar lá naquela louca daquela doutora porque ela, né, toca o dedo na minha ferida, né? Isso às vezes inconscientemente, ele só, na hora de ir para terapia, ele passa mal, ele, sabe, ele não está com vontade, ele está com dor de cabeça, aí ele falta, e na semana seguinte ele falta, e aí daí a pouco ele não volta mais. E esse sofrimento vai se arrastando pela vida toda, né? Cronifica, né? E a gente estava falando no intervalo sobre essa questão, né? A importância de identificar logo a síndrome conversiva para sair dessa situação, né? E não ficar de forma crônica, levando a vida com tanto sofrimento, né? Isso. Agora, a aceitação, né? Mesmo com esse setting todo preparado para informar que as crises não são epiléticas, né? Mesmo com esse setting, é difícil o paciente aceitar, não é? E a aceitação e o prognóstico está diretamente relacionado ao tempo de doença, né? Então, quanto menos tempo ele tem, né, dessas conversões, né? Quanto mais ele tiver convicto de que alguma coisa, já que o doutor falou que não é epilepsia, mas eu passo mal, então assim, meu Deus, eu tenho que descobrir. Então esse feeling que ele realmente tem, né, de se tratar. Mas é difícil, não é? Porque esse momento de comunicar e falar que não é epilética, às vezes no primeiro momento ele fala, que bom e tal, então estou livre, vou jogar minha caixa de depacote fora, e então estou livre e tal. Então essa aceitação muito rápida também é sintomática, não é? A gente tem que ir lendo todos os sinais que o paciente vai dando, porque é muito complexo, né? É aquilo que você estava falando também, se não fosse tão complexo, não estávamos desde Exatamente. 400 anos antes de Cristo estudando, né? Exatamente, se fosse simples já tinha decodificado aí esse enigma, né? Não teria passado 400 anos antes de Cristo, com Hipócrates, mas 2014, quase 15, ou seja, em pleno século XXI, estamos aqui discutindo essa questão. E vamos fazer um pequeno intervalo e na volta continuamos a falar sobre síndromes conversivas. Vem Questão, volta em instantes, até já! Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Estúdio Simas, um novo conceito de exclusividade. Porque sua beleza é única. Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Estúdio Simas, um novo conceito de exclusividade. Porque sua beleza é única.
O Em Questão está de volta com o tema Síndromes Conversivas. Os nossos convidados são a psicóloga Ayla de Guadalupe e o neurologista Heitor Felipe Lima. Qual é o impacto das síndromes conversivas na vida do paciente, na realização profissional dele, no trabalho, no desempenho na vida? Nós vemos grandes impactos. A pessoa pode sofrer bastante nas relações dela com as pessoas próximas, com o cônjuge e familiares, nas relações de trabalho. A pessoa tende muitas vezes a ser vista pelo empregador como alguém que não trabalha bem ou coisa parecida. E o alcance, as relações sociais em geral ficam bastante prejudicadas, assim. A gente percebe que realmente é um prejuízo que é muito próximo do prejuízo de doenças outras, orgânicas mesmo, e de lesões do cérebro, coisa parecida, eventualmente. Então, sim, o impacto é grande. Do ponto de vista psicológico, doutora? Muito grande, né? Porque, como eu disse anteriormente aqui nesse encontro, geralmente são pessoas com uma estrutura, não é emocional, uma estrutura de ego muito frágil, não é? Então, o impacto é grande, porque o sentimento de insegurança é muito grande, o sentimento de incapacidade é muito grande. Mas será que eu vou ser capaz? Será que eu vou conseguir? Né? Será que a pessoa vai confiar em mim para fazer? Não é? Então, o impacto é muito grande em todas as esferas, né? Porque ele é indivíduo, no trabalho, no casamento, na família, na igreja, né? Na sociedade. Então, ele é o mesmo nos vários papéis que ele desempenha. Papéis, exatamente, né? Nos vários papéis. E no sistema de saúde, qual é o impacto das síndromes? Também bastante considerável. O nosso sistema de saúde, que tem serviços de pronto-socorro, de portas abertas, assim, recebem uma quantidade muito grande de pessoas em situações agudas de sintomas funcionais, muitas vezes crises, não epiléticas ou outros tipos de sintomas. E a porcentagem é grande, de acordo com o método que se estuda, ou o local, o serviço, pode chegar até entre 10% e 30%, você até falou daquele dado. Uhum. Isso custa caro, né? E o serviço de pronto-socorro, muitas vezes, na maioria das vezes, não tem como fazer seguimento dessa pessoa. Às vezes nem consegue fazer um diagnóstico preciso, porque o pronto-socorro é feito para coisas rápidas, agudas. E depois tem que haver um segmento que é feito de maneira mais calma, né, com mais cuidado para procurar o que está por trás. E muitas vezes a pessoa só vai ao pronto-socorro na hora que tem o sintoma, recebe um tratamento de urgência, fica bem, volta para casa e fica por isso mesmo. E não ganha esse segmento. Isso traz um ônus grande, né, tanto financeiro quanto sobre a estrutura do sistema de saúde. Os profissionais ficam ocupados, né, às vezes com situações que poderiam ser mais bem manejadas, se houvesse esse cuidado de fazer o segmento o quanto antes, com calma, ambulatorial, para explorar essas situações e evitar que a pessoa sofra de novo para voltar ao pronto-socorro no futuro. Qual é a importância da família nesse contexto? A importância é total, não é? Tanto enquanto estrutura de família desencadeando sintoma nos indivíduos, não é? E a estrutura de família se reorganizando para comportar esse indivíduo, né? Então, ajudando no tratamento, né? Então, geralmente, assim, mudança de posição, não é? De olhares, uma revisão, né, das relações interpessoais, né? Não é porque são 5 filhos, são todos iguais, né? Uma mãe ama todos os filhos da mesma forma. Inclusive, isso é uma questão que incomoda muita gente, né? Uhum. Porque as relações não são iguais, as pessoas são diferentes, né? Então, assim, cuidar desse grupo familiar é muito importante. Normalmente a família é chamada a uma entrevista com a família para poder equalizar essa situação? Com grande frequência, assim. Mesmo assim, do ponto de vista médico, quando a gente está fazendo a investigação, quando chega o momento de comunicar o diagnóstico depois da investigação concluída, é importante, é útil, ajuda que haja familiares próximos, porque eles acabam participando
né, da recuperação, do tratamento. E é importante que eles entendam também os mecanismos da síndrome, né? Sim, exatamente. Porque muitas vezes a pessoa que está sofrendo pode ser mal vista até pelos familiares próximos. Então é importante fazer a comunicação da maneira mais clara possível. Isso que acontece com frequência? Demais, né, dos familiares próximos, né, tipo assim, então você me enganou a vida inteira, não é? Então uma farsa, eu saía correndo, pedindo socorro e pega no chão e põe na cama, bota na ambulância, no carro do vizinho. Então assim, é um momento extremamente delicado, né? Então o familiar se sente traído, não é? Tipo assim, nossa, não é? A gente aqui cuidando de você, né? E por outro lado, o paciente também falou, mas eu não quis fazer isso, né? Não é bem assim. Eu senti de fato, né? Exatamente, né? Então assim, vamos ver o que está acontecendo, porque eu passei mal sim. Então é um momento extremamente delicado. Em alguns casos, onde o paciente tem história de ideação suicida, né? Ou seja, que tem vontade de se matar ou já ventilou isso de alguma forma, esse diagnóstico é informado com ele ainda internado, né? Para dar esse tempo de acomodação da notícia, ele ir metabolizando aquilo no coraçãozinho dele, né? Acompanhamento do psicólogo da equipe o tempo todo, né? E a gente vai falando com ele que ele vai ficar internado mais umas 24, 48 horas, enquanto a gente reestrutura o tratamento dele. Mas, na verdade, a gente vai ficar com atenção redobrada em cima dele, né? Podendo ser dessa forma é melhor, né? Que aí a gente garante um quantum de segurança, não é? Porque é muito delicado. O que a gente pode fazer para evitar desenvolver uma síndrome dessa? Quer dizer, existe uma forma de prevenção? Nossa, eu não consigo pensar. Uma vez que a gente vê que as crises conversivas, elas têm uma origem psicológica e não neurológica, teria como pensar em prevenção sim, na medida em que acontecerem aqueles pontos que eu disse anteriormente, né, de retenção, né, os traumas, né, porque Freud fala que trauma é um evento agudo de um forte impacto emocional para o qual o indivíduo não estava preparado, não é? Então a prevenção seria, não é, ele realmente falar exaustivamente daquilo, falar, pôr para fora, né, e falando todas as coisas que aconteceram com ele. E o que a gente vê, né, rotineiramente é exatamente o contrário. Né? Então, por exemplo, ele passou por uma situação de assalto à mão armada, né, uma coisa, um risco iminente de morte, né? Então, onde ele precisava falar aquilo para reelaborar, que à medida que ele fala, ele escuta. E cada vez que ele escuta, ele fala de novo de uma maneira diferente. Né? Ela vai perdendo, as falas vão se esvaziando daquele conteúdo emocional. Então é importante. No intervalo você estava falando até do choro, né? Que o choro ajuda a limpar, né? Exatamente. Então chorar é importante, né? Pôr para fora é um momento catártico. E o que a gente vê às vezes é a pessoa falando assim, não, bobo, não chora não, olha, isso vai passar, você vai superar, larga disso, olha aqui, vem ver um filme, vão ver as coisas. Isso está errado, não é? Às vezes as pessoas estão conversando sobre o assunto, a pessoa chega na sala, todo mundo para de falar, não é? Ou seja, tirando dela a oportunidade de elaborar aquele fato, né? Então tem que falar sim, tem que chorar sim, tem que pôr para fora. Tem até o dito popular que é falar pelos cotovelos, pelos calcanhares. Essa vivência não pode ficar parada dentro de você, porque ela vai virar sintoma, ela é angústia. E às vezes aquela pessoa que fala, que é espontânea para pôr para fora, né, os seus pontos prováveis de retenção, às vezes ela até mal compreendida, né? Fulano fala demais, aí pelo amor de Deus, onde que tira a pilha dela? Vou tirar a pilha dela, que aí desliga o bonequinho. Por quê? Porque as pessoas, de uma maneira geral, não estão preparadas para lidar com a angústia do outro. A angústia do outro dói muito mais nela. Tipo assim, gente, ele vai falar da morte do pai ontem, eu não sei o que eu faço com isso, então é melhor não falar nada. Né? Vamos levar ele para passear. Isso é um erro. Então a prevenção aí, né, desses fenômenos traumáticos que poderiam no futuro virar crises conversivas, a prevenção é estar em dia com a sua vida emocional. Se pisaram no seu pé, você fala, pisaram no meu pé hoje, não fiquei satisfeita, né? Se eu fosse menos educada, eu pisaria no pé dele. Ou seja, não precisa disso, mas uma maneira de falar, de ir elaborando. Tem que ter uma válvula de escape no dia a dia também. Exatamente, né? E uma válvula de escape consciente. Você está vendo que você está falando daquelas questões que você está escapando conscientemente, porque o escape inconsciente é a conversão.
Não adianta, a prática de esportes ajuda, não ajuda? Ajuda, tudo que dá um colorido melhor para a vida, Que dá não um é? prazer. Que é fonte de vazão, até para suor que seja, né? São coisas saindo de você, tipo lágrima, né? Então chorar é importante. Que tem uma fala que eu não sei se foi traduzida, mas que fala assim que chorar lava a alma, não é? Então você põe para fora as suas angústias, suas iguiziras. E na hora que você enxuga a lágrima lá com o papelzinho, simbolicamente, na hora que você joga ele no lixo, você está jogando um caminhão de coisas fora, né? Então chorar é importante, falar das coisas é importante e preparar as pessoas para que sejam capazes de ouvir. Porque às vezes a pessoa não tem espaço para falar da angústia dela, porque ninguém deixa, não é? Então, mais uma vez, envolve uma quebra de paradigma. É importante, então, as pessoas estarem atentas para essa saúde psicológica, né? Quer dizer, Exatamente. tem que cuidar da saúde física, é que nem fazer exercício, né? Exatamente. E aproveitando aí, né, cuidar da saúde psicológica é importante para manter uma saúde mental. E física também, né? Com certeza. Está tudo ligado, tá tudo né? interligado. Muitas vezes as pessoas não prestam atenção nesse lado, né? Com certeza. A gente estava falando que hoje em dia tem um comportamento de não deixar as pessoas viverem suas tristezas, né, doutor? Isso é uma... É feio ser triste, é feio ficar triste, tem que estar, é uma obrigatoriedade da felicidade, da alegria o tempo todo, né? Isso pode ser um problema, né? Tristezas, decepções, sofrimentos fazem parte da vida real. E é importantíssimo se preparar para isso, saber que isso existe e tentar lidar com isso da melhor forma possível. Acho que as sugestões que a Ayla deu aí fazem muito sentido. Você verifica isso também na prática, que as pessoas hoje ficam, elas querem passar logo pelo sofrimento, sem elaborar, sem vivenciar, né? Exatamente. Então, passar logo pelo sofrimento significa que você está deixando coisas debaixo do tapete, né? Então, assim, e no mundo moderno as pessoas não podem se sentir tristes, porque não, tristeza é depressão e aí já medica, né? E não é. E assim, psicologicamente, né, você tem que elaborar o luto, você tem que dar um tempo para a pessoa ficar remoendo aquilo, não é? Ficar dividindo essa remunha com o outro, né? Porque ficar só remoendo sozinho internamente também, né, é de pouca valia, não é? Então é importante. E tem que ter uma rede de amigos aí para poder também compartilhar, né? Os maiores e melhores terapeutas geralmente são os amigos, né? Aquele, hoje eu vou desabafar, hoje eu vou afogar as mágoas, hoje eu vou falar até babar, não é? É por aí. Tá ótimo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação dos nossos convidados e a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Eu espero você. Até lá!